super leitores da Profi! Como vocês estão desenvolvendo todos os seus superpoderes e melhorando ainda mais a sua leitura? Parabéns, então! Quero saber aí, quem já leu, já treinou a sua leiturinha de hoje do nosso texto Gol Descalço? Vocês gostaram dessa história, desse texto narrativo? Muito bacana, né? Pois hoje a Prof trouxe algumas curiosidades sobre o futebol para contar para vocês. Só que essa curiosidade é um pouco diferente. Sabe por quê? Porque toda vez que a gente fala de futebol, a gente lembra do Neymar, a gente lembra do Messi, do Cristiano Ronaldo e é sempre os homens que estão jogando. Mas nós também temos o futebol feminino e ele é muito importante. As curiosidades que a Prof trouxe hoje é sobre o futebol feminino. Você sabia que não existia jogo de futebol feminino muito tempo atrás? Isso mesmo, as mulheres não podiam jogar. O primeiro registro que nós temos falando de futebol feminino vem lá de 1920 e era uma apresentação de circo onde as mulheres jogavam. Vê se pode. Depois disso, o tempo passou e lá em 1940 apareceu o primeiro time de futebol feminino jogando nas ruas, como se fosse uma brincadeira mesmo. Não era o jogo organizado que a gente tem hoje, mas aconteceu um problema. Lá em 1941, os governantes não gostaram dessa história das mulheres jogando futebol e fizeram uma lei proibindo as mulheres de jogar. Vê se pode uma coisa dessas. Mas as mulheres continuavam jogando futebol escondidinho e não ouviram muito bem essa lei. Que coisa mais chata, né? Infelizmente, as coisas continuaram ruins e de 1921 para 1965 fizeram outra lei proibindo as mulheres de jogar futebol. Ai, ai, ai. Dessa vez, a lei tinha muitas informações e piorava ainda mais a situação. Mas, tcharam, em 1979, acabaram-se as proibições e as mulheres puderam voltar a jogar futebol. E aí foram formados muitos times, campeonatos, era tudo muito legal. Mas assim como é hoje, a maior visibilidade continuava para os times masculinos. A regulamentação ajudou, mas ainda faltava muito dinheiro. O legal é que em 1983, por causa da regulamentação, as mulheres começaram a ter nos times, lá nos grandes clubes, alguns times organizados. E aí, em 1988, o ano que a Prof nasceu, eles fizeram um campeonato experimental lá na China, só de futebol feminino. Olha que legal! Depois, em 1991, teve a primeira Copa FIFA de futebol feminino. Viram só que bacana? E em 1996, teve a primeira Olimpíada com essa modalidade do futebol feminino. Depois disso, lá em 1999, o time brasileiro de futebol feminino ganhou a primeira medalha lá no campeonato da FIFA, na Copa do Mundo. Olha que legal! E em 2003, nós recebemos a mulher que é considerada a melhor jogadora do mundo, a Marta, que é do nosso time brasileiro, sabiam? A Marta ganhou como a melhor jogadora feminina em muitos anos, deixa eu te contar. Ela também ganhou uma medalha olímpica nos Jogos Olímpicos da Grécia. E aí a Marta foi eleita como a melhor jogadora do mundo em 2006, em 2007, em 2008 e em 2009, em 2010. Ela foi eleita 4 vezes seguidas a melhor jogadora do mundo.
e ela continua jogando na nossa seleção hoje em dia. Ela também participou do Pan-Americano, uma outra modalidade das competições, e foi eleita pela ONU como embaixadora para contar essa história de que antigamente as mulheres não podiam jogar, mas hoje em dia elas jogam e nós podemos ter muito orgulho. Gostaram dessas curiosidades? Vocês, meninas que estão aí na turma da Prof, gostam de jogar futebol? Os meninos, tem coleguinha que gosta, tem coleguinha que não gosta. Os meninos, a Prof vai perguntar. Eu gosto de jogar futebol, mas confesso que não sou muito boa. Às vezes eu chuto e a bola vai lá pro outro lado. Mas acontece, o importante é se divertir e participar da competição. Para que a gente jogue e tenha um bom desempenho, é preciso o uniforme e todo o equipamento necessário. Você conhece o equipamento necessário para jogar futebol? A nossa brincadeira agora hoje é essa. A Prof vai deixar um jogo onde você vai ler o nome do equipamento e precisa descobrir as características. Por exemplo, o apito do juiz serve para quê? Para chamar a atenção dos jogadores que estão em uma longa distância. Assim, você vai ligar o equipamento à sua função lá no nosso jogo. Combinado? Super beijo para vocês. Não esqueçam de treinar a nossa leitura e até depois. Tchau!